exatamente. Ok, pessoal, de volta. Mais uma vez, Original Drogaria, no Alto da Várzea, vários bairros aí da cidade. Você encontra as drogarias Original e os deliveries, né? Os dois principais do Alto da Várzea. No Alto, 2642-0050 e na Várzea, 2742-2727. Tem de Vargem Grande, tem de Bom Sucesso, é o delivery. Hoje é muito mais fácil, né? Você está em casa, precisou de um remédio, Original Drogaria vai levar na sua casa. Chega ali em 10, 15, 20 minutos, talvez meia hora, mas vai chegar fácil para você, Original Drogaria. A gente está conversando com a doutora Flávia Tapajós e o assunto hoje é a violência obstétrica, né? Mês Internacional da Mulher, a gente está falando de um assunto muito grave, que a gente sabe que existia. Eu fico imaginando, hoje já existe jurisprudência para isso, né? Jurisprudência, ou seja, já aconteceram casos, existe já uma lei que defende a mulher. Não. Na verdade, a jurisprudência são decisões reiteradas sobre um assunto. Já aconteceu e você pode... Isso. Foi o que eu falei. Não existe uma legislação própria. Existe um projeto de lei de 2019, mas hoje a mulher ela é resguardada pela própria Constituição e pelo Código Civil e de Processo Civil. Então, assim, a legislação utilizada é a Constituição, que é a base da nossa lei, né, maior no Brasil, e com relação à questão da dignidade da pessoa humana, da obrigatoriedade do atendimento à saúde. Então, dentro dessa perspectiva, a mulher ela é atendida. Mas como é que ela faz a denúncia? Então, quando a mulher acha ou acredita que sofreu uma violência obstétrica, ela pode pegar... É importante uma coisa, Hélio. Quando a mulher está grávida ou no período pré-natal, é muito importante que ela converse com o médico, e aí a gente fala daquela relação médico-paciente, para que ela possa construir com o médico uma relação de confiança e ela faça uma coisa que chama-se plano de parto. Muitas pessoas nunca ouviram falar e nem conhecem o plano de parto. O plano de parto, ele é o desejo daquela mulher. O que ela gostaria que acontecesse, qual a expectativa dela sobre o parto, o que ela não gostaria que ocorresse. E ela pode escrever isso para o médico, né? Então, ela pode passar isso para o médico de forma verbal, mas ela também pode escrever de forma simples, num papel, quais são as expectativas e o desejo dela. Por exemplo, eu não gostaria que fosse feito durante o parto a tricotomia, que é raspar os pelos pubianos, se não houver necessidade. Eu não gostaria que o meu parto fosse, de alguma maneira, acelerado, né? Porque hoje alguns médicos utilizam a ocitocina, que é uma medicação que ela induz e acelera o parto. Só que a utilização da ocitocina, ela pode causar na mulher dor acentuada, ela pode causar problemas no nascimento do bebê, ela pode causar problemas para o bebê, mas às vezes, para a própria instituição, né, para o hospital, para a clínica, para o médico, é mais fácil utilizar essa medicação, porque aquela mulher que está ali em trabalho de parto, às vezes, 48 horas, está ocupando um leito que poderia ser ocupado por outra pessoa. Então, utiliza-se, às vezes, essa medicação. Então, quando a mulher faz um plano de parto e ela conversa com aquele profissional, ginecologista, obstetra, e coloca o desejo dela, não que ela vai dizer para o médico que vai ser feito ou não. Ele tem, ali, durante o procedimento, tanto do pré-natal como da própria cesárea ou do parto normal, a condução dele do que é mais adequado, dependendo da situação, né? Às vezes o parto pode se complicar e é necessário fazer uma cesárea quando foi iniciado um parto normal. Tendo tudo isso, a mulher que acredita que sofreu uma violência obstétrica, primeiro ela deve ter o prontuário médico, conseguir, na unidade onde ela foi atendida, o prontuário médico, conseguir o acompanhamento dela pré-natal,
o plano de parto, o cartão da gestante e fazer no próprio hospital, na ouvidoria do hospital, uma denúncia sobre o fato que aconteceu. É interessante também que, seja particular ou seja na rede pública, que ela procure o Ministério Público e que ela faça uma denúncia na Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria Estadual. Perfeito. E quando a gente fala de um parto particular, através do plano de saúde, ela também deveria fazer uma denúncia à ANS, que fiscaliza essa gestão dos planos de saúde, para que essa mulher verbalize o que aconteceu e que aquela instituição, ou aquela clínica, ou o médico sejam penalizados. E aí, quando eu falo de médico, né, no início, eu falei que essa violência ela poderia ocorrer não apenas pelo médico, mas por outros profissionais envolvidos nesse atendimento à mulher da área de saúde. Então, a mulher também pode fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Enfermagem, que são aquelas pessoas que acompanharam aquele parto, ou acompanharam aquele pré-natal, ou até o pós-parto. Porque, como a gente estava falando aqui, né, no intervalo, essa violência sofrida pela mulher, ela pode trazer consequências para o bebê, né, que mais tarde vai se tornar um adulto, um adolescente, que, sabendo disso, pode se sentir rejeitado, ele pode se sentir agredido, ele pode se sentir ofendido. E a mulher pode não querer ter uma outra gestação, porque ela acaba criando um trauma de que aquilo vai acontecer de novo. Mas será que a mulher sabe quais são os exemplos, por exemplo, dessa violência? Porque são vários os exemplos, mas você poderia ver, enumerar alguns exemplos? Então, vamos falar no período do pré-natal. A mulher não conseguir marcar uma consulta ou não conseguir agendar um exame ou uma ultrassonografia necessário para o acompanhamento daquele bebê. Uma medicação, tem muitas mulheres, por exemplo, que durante a gestação precisam fazer o uso de um medicamento para evitar a trombose. Então, assim, não conseguir esse medicamento, seja na rede privada ou seja na rede pública, é uma forma de violência obstétrica. Isso no pré-natal. Durante o parto, assim, se o parto não for um parto considerado complicado, se ele estiver correndo normalmente, nada impede que aquela mulher que está desesperada de dor seja medicada para a dor, que ela possa tomar água, que ela possa comer alguma coisa, porque às vezes o trabalho de parto é muito grande, e não necessariamente a mulher precisa ficar num jejum prolongado. Tem muitos profissionais que resolvem fazer também lavagem intestinal na mulher, para evitar que ela evacue durante o parto. Porque como a mulher acaba fazendo muita força, isso pode acontecer. Mas isso não é um mau sinal. Significa que aquele parto está transcorrendo de forma normal. Mas para o médico ou para a equipe ali, aquela questão da evacuação pode ser ruim. Então, acaba fazendo essa lavagem, o que é uma violência. Tá? A manobra de Christeler, que a gente até falou da outra vez, que é fazer pressão sobre a barriga da mulher para que aquele bebê saia. Então, isso pode causar, quebrar uma costela, isso pode machucar o bebê. Que às vezes isso é o que a gente mais vê, não é? A manobra de Christeler, ela acaba sendo muitas vezes utilizada e, às vezes, essa pressão é feita por um profissional que não é... Primeiro que a manobra não deve ser realizada, né? E, às vezes, quando ela é feita por um profissional que não tem essa habilidade ou a delicadeza de fazer isso com calma, acaba aplicando sobre a mulher uma força desnecessária que machuca a mulher, machuca o bebê. A episiotomia, que a gente falou, que é o corte. E, dentro dessa episiotomia, ainda vem a questão do machismo. Porque, como a gente tinha dito na outra vez, né?
o corte, ele pode causar na mulher infecção, dor, ele pode aumentar o risco dela, enquanto ainda no hospital, de uma infecção hospitalar, ou do cuidado com aquilo, a questão de tirar esse ponto depois. E muitas vezes ainda acontece o que a gente chama do ponto do marido, que é o que eu falei da outra vez, né? Que é aquele último ponto que é dado para diminuir o tamanho dessa vagina, para proporcionar ao parceiro, posteriormente, uma satisfação sexual maior. Isso é uma violência incrível, porque isso traz também a questão do machismo, de ainda proporcionar para aquele marido ou para aquele companheiro uma satisfação pessoal de uma situação que para a mulher não é boa, né? Pode acontecer também dessa questão da tricotomia, que é retirada dos pelos pubianos sem que a mulher tenha consentido. São xingamentos que a mulher recebe ali durante o parto, né? Que são os xingamentos que a TV mostrou na reportagem da Chantal, né? Falando, faz força, tá fraca. E, assim, que aquilo vai causando um constrangimento à mulher e um abalo emocional gigantesco. Por quê? Esse tipo de situação, Hélio, pode trazer para a mulher e para o bebê consequências muito sérias, que é, inclusive, a depressão pós-parto. Tem muitas mulheres que acabam tendo uma gestação tão difícil que ela cria, dentro do emocional dela, uma condição de resistência. E, às vezes, rejeita aquele bebê ao nascer. Rejeita a criança. Não quer amamentar. Às vezes, pratica violência contra esse bebê após o nascimento, dentro desse período de pós-parto, né? Que é a depressão pós-parto. A questão hormonal dela já está muito afetada. E muitas mulheres acabam não querendo ter uma outra gestação porque ficam traumatizadas com aquela gestação anterior, né? E hoje ainda existe um tabu muito grande de se falar disso, porque a mulher entende que aquele profissional está fazendo o que é mais adequado. E, às vezes, ela se culpa e acredita que ela é que está errada, e não o profissional que está agindo daquela forma. Então, ela fala, poxa, será que eu não estou fazendo direito? Será que eu não estou fazendo a força adequada? Né? E, depois que essa criança nasce, o atendimento a essa mulher, por exemplo, impedir que a mulher tenha contato com o bebê logo após o parto, né? Quando o bebê é retirado dela e ela não pode fazer o primeiro aleitamento, ou não pode ter o contato com aquele bebê ainda na sala de parto, isso é uma violência obstétrica. Flávia, normalmente a mulher, quando ela está muito fragilizada quando ela está para ter um neném, é óbvio, né? Ela está ali cercada de profissionais, ela fica fragilizada. Ela gostaria de ter, eu sinto isso, gostaria de ter ao lado dela alguém. Ela pode escolher alguém que eu digo um familiar. Ela pode pedir alguém para ficar do lado dela? Pode, Isso e não possível? precisa ser um familiar. Na verdade, a mulher ela tem autonomia de escolher qualquer pessoa para fazer o acompanhamento, seja do pré-natal, seja do parto, exames e pós-parto. Então, se ela... Às vezes, o esposo fica muito nervoso, a gente vê, às vezes, em sala de parto, né, o marido que desmaia, o companheiro que desmaia. Eu não serviria para isso, não. Com certeza. Ou, às vezes, aquela mulher está tendo uma gestação solo, né? Comunicou para o namorado que ficou grávida e ele sumiu. Então, assim, o acompanhamento dessa gestante pode ser feito por um pai, por um amigo, pela mãe, por uma tia, por uma irmã, por um primo. O ideal é que seja uma pessoa maior de idade, né? E que vá dar aquela assistência emocional. Porque, Hélio, você imagina assim, uma pessoa que está sentindo dor ao ponto de desistir. Então, a mulher está ali no momento de um parto normal.
e já está tão desesperada de dor que ela fala, não, eu quero uma cesárea, eu não aguento mais, faz a cesárea, eu não aguento. E aquela pessoa que está ali do lado fala, não, vamos lá, você já chegou até aqui, você vai conseguir, sem agredir. É uma pessoa que traz um conforto psicológico. Então, a mulher ela pode escolher quem vai fazer o acompanhamento dela, seja no pré-natal, seja durante o parto, cesárea ou parto normal. Agora, é claro que se durante esse procedimento do nascimento tiver uma complicação médica que cause algum tipo de risco para a mulher ou para o bebê, dependendo da hipótese, aqueles profissionais podem pedir que essa pessoa que às vezes está na sala, nervosa, chorando, se retire da sala, tá? Agora, como a gente fala, Hélio, de um ambiente fechado, muitas vezes a comprovação dessa violência obstétrica ocorrida dentro de um centro cirúrgico, ela vai se dar pelo acompanhante. Por quê? A manobra de Christeller, a tricotomia e até mesmo a ocitocina, muitas vezes ela não é relatada no prontuário. Então, aqueles procedimentos que foram tomados, eles não são descritos no prontuário. Então, fica muito difícil para a mulher, posteriormente, comprovar a violência obstétrica. Então, esse acompanhante, muitas vezes, faz o papel da testemunha posterior. Eu tenho algumas perguntas aqui, só que eu tenho que ir para um bloco de comercial, a gente só tem mais 15 minutos contando com esse bloco de comercial. Eu tenho aqui perguntas. O Marcos Vinícius pergunta se a Comissão do Direito Médico da OAB, segura a resposta, pode atender também em casos de violência obstétrica. O Jones está perguntando, eu acho que é isso, tá? Doutora, CDC já cuida de erro médico? Aí ele bota aqui 14 CDC, deu para entender? É o artigo do Código de Defesa do Consumidor. Marcos Vinícius, ele pergunta, quando doulas comete violência obstétrica, a quem recorrer? Ok? Rapidinho comercial, a gente volta já.